Graça e paz, irmãos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Atos, no capítulo 13. Atos, no capítulo 13, hoje nós vamos dos versículos 1 até 12. Quando você achar, pare um pouquinho aí, olhe para mim. Atos, no capítulo 13, dos versículos 1 a 12. Nós vamos ver Paulo e Barnabé sendo comissionados e vamos ver um pedacinho aí da primeira viagem missionária, no caso, o primeiro roteiro para Chipre, e um incidente vai acontecer nessa viagem missionária. Irmãos, o capítulo 11 e o capítulo 12, eles foram ministrados pelo nosso pastor Daniel Mota. Ele fez em 2 quartas-feiras o que eu não faria em 2 meses. Ele tem um poder de síntese muito grande. Graças a Deus, nesse sentido, pelo menos, ele deu uma adiantada boa em Atos, versículo por versículo. Eu tenho uma forma um pouco diferenciada e quero aqui em viva voz agradecer a ele por ele ter dado essa adiantadazinha nos capítulos 11 e 12. Quero lembrar aos irmãos o capítulo 12. Você viu lá que um rei chamado Herodes Agripa I, ele persegue a igreja. E ao perseguir a igreja, ele mata o apóstolo Tiago, irmão de João. E ele, não obstante fazer isso, ele também vai prender Pedro e colocar ele no cárcere durante a Páscoa. E ele vai mandar Pedro ser vigiado por 4 escoltas de 4 soldados cada escolta. Enquanto Pedro está na prisão, a igreja está orando por ele. E na véspera do julgamento de Pedro, um anjo vai até a sua cela e o livra. Ele profundamente adormecido, ele é acorrentado a 2 guardas, mas ele é despertado por esse anjo que livra ele desses grilhões. E ele segue o anjo através das portas e do portão até a rua externa. O anjo desaparece e Pedro cai em si de tudo aquilo que aconteceu. Então Pedro rapidamente corre para a casa de João Marcos. E quando ele chega lá, uma mocinha chamada Rode, que é uma espécie, uma serviçal da casa, ela vai, atende, mas ela fica um pouco nervosa, reconhece a voz de Pedro, mas não abre a porta. Então ela comunica, os irmãos vão lá, ficam atônitos. Pedro relata a história da sua libertação, dá algumas instruções e vai para Jerusalém. Herodes Antipas, esse Herodes aí, vai examinar o relatório dos soldados, vai ordenar que esses soldados sejam executados. Então vai para Cesareia. Lá em Cesareia ele resolve uma contenda com o povo de Tiro e de Sidom, só que acontece algo inusitado no capítulo 12. Um certo dia, ele veste o seu traje real. Quando ele fala para a multidão o aclama dizendo que ele é uma espécie de Deus e não um homem. Ele aceita no seu coração aquela palavra. Um anjo do Senhor o fere de modo que ele é comido por vermes e morre. A igreja continua a crescer, continua a se multiplicar. Barnabé e Paulo, acompanhados por João Marcos, vão agora fazer uma viagem de Jerusalém até Antioquia. E nós vamos ver, irmãos, a partir desse momento, grandes mudanças. O evangelho começa a se ampliar, como alguém que está num lago e joga uma pedra no lago, e aquela pedra toca o lago e começa a abrir círculos concêntricos cada vez maiores. É isso que vai acontecer, pelo menos a partir de agora, a partir do capítulo 13. Se você entender que aquele raiozinho ali, número 1, é Jerusalém e Judeia, ele vai começar a expandir para todos os outros povos e vai expandindo através das viagens missionárias até alcançar Roma. E a gente vai ver justamente que todo esse percurso da Palestina, em tese, já foi praticamente que feito, né? Já tem
muita evangelização sendo feita. O povo de Deus, apesar de perseguido, cresce na igreja aí em Jerusalém, Samaria, Cesareia. Esse aí foi um primeiro momento. No segundo momento agora nós vamos ver um pedaço da primeira viagem missionária de Paulo. Isso aí é um mapa do mundo antigo. E o texto diz o seguinte, 13, dos versículos 1 a 12, o texto diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Eles tinham também João como um auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, ele creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Irmãos, dos capítulos 11 e 12, agora no capítulo 13, nós temos grandes mudanças. O centro da proclamação do Evangelho vai sair de Jerusalém, vai para Antioquia. Do ponto de vista biográfico, no livro de Atos, os relatos que antigamente estavam em torno de Pedro, vai ser agora em torno de Paulo. E do ponto de vista do alcance desse evangelho, esse evangelho que estava sendo pregado primariamente entre judeus, numa igreja judaica em Jerusalém, tinha os gentios, tinha os judeus da diáspora, é verdade, mas eles seguem a orientação de Jesus, que é primeiro ao judeu, depois aos gentios. Eles seguem essa dinâmica. E o que vai acontecer é que a partir de agora, esse evangelho vai tomar uma amplitude maior, bem mais forte entre os gentios. Lucas vai chamar a atenção para a cidade de Antioquia, em vez de Jerusalém. E ele coloca Antioquia no mesmo nível da igreja de Jerusalém, quando ele vai relatar os nomes que liderava essa igreja. Volte aí ao versículo 1, o texto diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Aí ele vai citar 5 nomes dessa equipe de líderes: Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, e o tetrarca Saulo. Gostaria que você prestasse atenção justamente a isso. Dos versículos 1 a 3, Barnabé e Paulo vão ser comissionados para pregar o evangelho em outras localidades. Nesse momento, para ressaltar o crescimento de Antioquia, Lucas, que registra Atos, ele mostra que essa igreja em Antioquia
é uma igreja forte. É uma igreja, irmãos, a igreja de Antioquia era uma igreja que a gente já tinha visto no capítulo 11, dos versículos 27 até 30, os irmãos de Antioquia já tinham enviado ajuda, auxílio para os crentes em Jerusalém. Eles eram atuantes, eles estavam teologicamente muito bem amparados. Perceba que existem profetas e mestres. Pessoas como Saulo e Barnabé estão entre a liderança dessa igreja. Eles eram virtuosos, recebem instruções e ao receberem as instruções, eles naturalmente colocam em prática. Essa igreja de Antioquia, ela tem uma visão tática, ela já tem uma liderança instaurada, e diga-se de passagem, são líderes reconhecidos pelos seus dons, pela sua atuação. E o que há de mais importante, a igreja de Antioquia, ela tinha uma visão missionária. Toda a igreja tinha uma visão missionária. Irmãos, perceba a equipe da liderança que está em Antioquia. São 5 nomes. O primeiro nome é Barnabé, um judeu natural de Chipre, aonde vai ser o alvo na primeira viagem missionária. O primeiro lugar a ser visitado vai ser Chipre. E Barnabé era natural de Chipre, como diz a música. Era o seu nome, Barnabé. Então ele era natural de lá. Irmãos, percebam que eles são conduzidos pelo Espírito Santo, mas a tática, a experiência faz com que as coisas sejam conduzidas na prática também por estratégia, por bom senso. Uma coisa não anula a outra. Muitas pessoas pensam que ser conduzido pelo Espírito Santo é uma espécie de movimento em que o cara perde a razão. Não, irmãos, não é assim. O Espírito Santo vai dando condições, vai iluminando a mente, vai mostrando aquilo que é taticamente perfeito. Então ele, Barnabé, ele já tinha sido enviado de Jerusalém para Antioquia para reforçar, para motivar, para pastorear. Barnabé é um homem do coração bom, cheio do Espírito Santo, um cara motivador, ele é conciliador, ele é um líder maduro, e na lista dos líderes de Antioquia, ele está nada mais nada menos que na cabeça, na ponta, ou seja, ele é o cara que está liderando essa igreja em Antioquia. E o que é mais interessante são os que vêm depois. Perceba como essa lista é fantástica e como eles aprenderam de Jesus o Mestre. O segundo nome é Simeão, chamado Níger. O nome Níger significa de compleição escura. Não temos como afirmar se esse Simeão aí é o chamado Simão Cirineu. Existem comentaristas que dizem que é, mas eles não têm evidências para comprovar isso. Mas na realidade aí, esse Simeão aí, ele tem o seu nome sugere ele ser negro, ele é preto, está compondo essa equipe. Do mesmo jeito, Lúcio de Cirene, irmãos, é o norte da África. Nós temos aí mais outra cultura diferenciada, mais outra diferenciação étnica. E nós temos uma pessoa rica fazendo parte desse contexto. O nome do cara é Manaém, que significa o Consolador. Ele havia participado da casa de Herodes. Que Herodes é esse? Aquele Herodes que mandou matar João Batista, aquele Herodes que estava no julgamento de Jesus, aquele Herodes perverso. Ele tinha feito parte da casa de Herodes. E é possível que ele tenha sido muito útil para Lucas, trazendo informações da casa de Herodes, que foram registradas tanto no Evangelho como no livro de Atos. E por último, Paulo. Por que foi que ele colocou Paulo por último? Saulo é judeu, com cidadania romana, um mestre da lei. Olha que equipe fantástica. E ele está fazendo questão de utilizar o nome hebraico, Saulo, não Paulo. A partir daqui, esse nome vai se perder um pouquinho, ele vai ser mais chamado de Paulo, e ele que está aí na pontinha da lista, vai ser o primeiro, e vai assumir toda a narrativa no livro de Atos,
tudo girando em torno dele. Essa equipe é uma equipe que mostra diversidade étnica, diversidade cultural e diversidade até social, porque nós temos pessoas, e é possível, é razoável entender que tenha pessoas de pouca condição financeira, mas nós temos aí alguém que fazia parte da aristocracia. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. É o Deus cuja graça resgata gente que é sabida, resgata gente que é burra, resgata gente que é sábia, resgata gente que é douta, resgata gente de todas as áreas, de todos os setores. Uma equipe multidisciplinar. Perceba que o texto diz que lá havia profetas e mestres. Infelizmente, irmãos, na língua original não tem como distinguir se ele está dizendo que são duas funções distintas ou se eram profetas mestres. Essa mesma coisa acontece no livro de Efésios, quando diz que lá existem pastores e mestres. A mesma coisa acontece ali. A gente não tem como dizer com certeza se são dois grupos distintos ou se é um grupo só executando as duas coisas. Mas nós temos condições de raciocinar que duas coisas aconteciam com o Evangelho. Esse Evangelho, ele era propagado, esse Evangelho, ele era proclamado, esse Evangelho, ele era colocado para fora mesmo, a ideia do profeta. Assim como esse Evangelho, ele era explicado, ele era minuciado, ele era exposto através da palavra. E aí vem a questão do ensino. Então, mesmo que a gente não tenha condições de identificar se são dois ofícios diferentes, mas nós temos condições de dizer que o Evangelho está sendo proclamado e o Evangelho está sendo ensinado. Veja agora os versículos 2 e 3, olha que coisa linda. E aqui, irmão, só para mostrar como é essa viagem. Olha, eles estavam ali em Jerusalém, esse centro muda de Jerusalém para Antioquia. De Antioquia, Tarso, a cidade de Paulo, é ali pertinho, essa parte de cima é a Cilícia. Para onde é que eles vão? Eles vão para essa área aí, que existe até hoje esse lugar, Chipre. Eles vão para aí, é o primeiro ponto da viagem missionária de Paulo. Nós vamos esmiuçar isso aí bem direitinho, não se preocupe. Versículos 2 e 3, o texto diz assim: enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Irmãos, adoração e jejum. Gostaria de mostrar uma coisa para vocês, que infelizmente, na nossa língua não temos condições de atingir. Na língua original, no grego koiné, que é o chamado grego comum, que é o texto do Novo Testamento, a palavra que está sendo utilizada para adorando é a mesma palavra que é utilizada no Antigo Testamento para o ofício dos sacerdotes. Quando os sacerdotes eles entravam para queimar o incenso, para fazer todo o processo sacerdotal do Antigo Testamento, em grego, no caso no Antigo Testamento, no texto da Septuaginta, a palavra lembra a palavra liturgia. Então, essa mesma palavra que lembra liturgia está sendo utilizada nesse texto aqui agora. Isso é importante, irmão, sabe por quê? Porque Lucas está querendo ressaltar com esta expressão que, ao utilizar essa palavra, Lucas ele mostra que há uma continuidade teológica com o Antigo Testamento, mas há uma sutil diferença. A adoração, a liturgia, o processo de adoração, que antigamente no Antigo Testamento era feita por intermediadores, agora são os irmãos da igreja quem estão adorando. São eles quem estão diretamente recorrendo às suas orações, o seu serviço diretamente ao Senhor. Essa palavra aí é fantástica. Lucas está aplicando esse termo à igreja, mostrando que todos estão adorando. Não é uma prerrogativa agora só de sacerdotes ou pessoas especiais para aquilo. Em Cristo Jesus, a adoração é uma prerrogativa de todo mundo. Todos estão adorando ao Senhor. A igreja está adorando ao Senhor.
Segunda observação que se faz aí, irmãos, é que além desse processo de adoração, perceba que ele fala e enfatiza que está se colocando oração e jejum. Nesse momento, irmãos, o teólogo Dr. Kistemaker, ele diz que quando se coloca no meio judaico a ideia de oração com jejum, é porque existe algo especial a acontecer. Então havia muita expectativa no coração da igreja em Antioquia, quando eles estão derramando-se diante do Senhor em adoração, com oração e com jejum, havia no coração deles muita expectativa. Nessa forma de adoração, não são sacerdotes, mas é a igreja que está adorando em serviço, orando em jejum, tem muita expectativa. Muita expectativa. E o que é que acontece? O Espírito Santo fala. E fala de forma tremenda. E ele diz: separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Enquanto a igreja orava, o Espírito Santo falou por meio dos profetas e tornou conhecida a vontade do Senhor. Nós precisamos observar esse fenômeno com muito equilíbrio. Irmãos, o Espírito Santo move toda a igreja a se envolver com a atividade missionária. É necessário ter sensatez para entender que o Espírito Santo, ele é livre e soberano na condução dos destinos da igreja. A orientação do Espírito Santo é segundo a palavra, não é fora dela. E nós vamos ver aqui de forma muito clara que o Espírito Santo não age separado da igreja, mas age em sintonia com a igreja. Sabe por quê, irmãos? É a igreja que jejua, é a igreja que adora, é a igreja que está orando, é a igreja que vai impor as mãos, mas é o Espírito Santo quem está enviando e coordenando tudo e todas as coisas. Não podemos estar em nenhum dos dois extremos, no sentido de entender que o Espírito Santo está atuando e a igreja não está fazendo nada. A ideia não é essa. Há um equilíbrio. Também não podemos entender que é só a igreja que está trabalhando na sua consciência estratégica e humana. Não é assim. O texto do livro de Atos nos mostra de forma cabal que nós não podemos fazer a obra de Deus sem a direção do Espírito Santo. Não podemos fazer a obra de Deus sem a direção do Espírito Santo. É a igreja quem está orando, é a igreja quem está adorando, é a igreja quem está jejuando, e foi por boca de profetas dentro da igreja que o Espírito Santo falou e que Deus mostrou para onde a igreja deveria enviar Paulo e Barnabé. Gostaria que vocês prestassem atenção, uma coisa bem interessante. Veja o que está acontecendo com a igreja em Antioquia. Eles têm uma liderança, um grupo bem legal, líderes bem tampa mesmo, e os dois líderes mais capacitados estão sendo separados para a obra missionária. Barnabé e Saulo. Gostaria que você se posicionasse como um crente da igreja de Antioquia. Mas rapaz, olha só, pastor Barnabé e Saulo vão sair da igreja. A gente está perdendo duas pessoas importantes da nossa liderança. A visão missionária da igreja de Antioquia não é como a visão egoísta da igreja moderna. Eles compreenderam qual é a missão e eles estão dando o que há de melhor.
Eles não têm aquela coisa no seu coração, eles simplesmente executam aquilo que o Espírito Santo está mandando. A igreja de Antioquia compreende e se coloca como suporte. Veja o versículo 3. Então, jejuando e orando, não tem reclamação, não tem irmão fazendo mimimi, eu vou com eles. Não tem irmão fazendo divisão. Ele simplesmente ouve a voz do Espírito Santo pela boca dos profetas e executam o que precisa ser executado. A visão missionária dos irmãos de Antioquia é que faz de Antioquia o novo centro de propagação do Evangelho, agora no século I. E esta celebração com a igreja mostra que a igreja e os missionários estão unidos no mesmo e glorioso propósito. Qual é o propósito? Rumo a Chipre. Vamos lá, o texto diz, versículos 4 e 5. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. E eles também tinham João como auxiliar. Irmãos, o texto diz, e Lucas faz questão de dizer, enviados pelo Espírito Santo, que ele poderia registrar dizendo, a igreja de Antioquia, mas não é. Lucas faz questão de dizer que é pelo Espírito Santo, ele enfatiza a direção do Espírito Santo. E eles fazem essa viagemzinha aqui, olha. Lá em cima, Antioquia, eles descem para o porto, a cidade portuária de Seleucia. De Antioquia para Seleucia são 25 quilômetros e é uma descida. Seleucia é mais alta, Antioquia é mais alta, Seleucia é mais baixa e a cidade portuária é um ponto portuário dessa parte de cima aí da Síria. Aí ele sai de Seleucia e vai para Salamina, numa viagem de barco que dura um pouco mais de um dia. Irmãos, tudo aquilo ali é Chipre. E as duas principais cidades, no caso Salamina, que é uma cidade portuária, no lado oriental de Chipre, e a cidade principal de Chipre, que é Pafos. Qual é a distância de Salamina para Pafos? 160 quilômetros. 160 quilômetros. E eles chegam na principal cidade de Chipre, Pafos. Essa cidade é conhecida por Barnabé, ele já sabe os habitantes, ele já sabe a cultura, ele sabe onde estão as sinagogas, ele sabe entrar e sair. Afinal de contas, era seu nome Barnabé, natural de Chipre. Então ele sabe tudo ali. Ele não está dando salto às cegas, não. É bem estratégico, é bem posicionado. Ele está seguindo aquilo, um caminho já feito. Uma nota, uma observação, é que o texto diz aí embaixo, que eles estão sendo acompanhados por João Marcos. João Marcos, no final diz, tinham também João como auxiliar. Por que é que foi que Lucas colocou o nome de João como auxiliar? É porque João Marcos não estava no culto de comissionamento e João Marcos não foi comissionado. Aí Lucas diz, olha, pelo fato dele não ser comissionado, foi registrada a ajuda dele. Ele não é comissionado, ele apenas está auxiliando. Quem é comissionado aí é Barnabé e Paulo. Aí, o que é que acontece? Vamos lá. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, ele está em Chipre, chegou em Salamina, andou 160 quilômetros, está no outro lado da ilha, chegou na principal cidade de Chipre.
Chegou lá em Pafos, encontraram um certo judeu, de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Nós temos aqui um embate. Primeira coisa, eles conseguiram chegar em Pafos. A cidade de Pafos é um importante centro administrativo e religioso. A informação de Pafos como um centro religioso, nós temos nos livros de história. Inclusive porque nessa cidade, no século I, havia o templo de uma deusa chamada Afrodite, que é a deusa do amor. Há de se entender, em sendo uma cidade portuária, com um templo de Afrodite, que essa cidade ela tinha uma forte tendência a um comportamento lascivo, por causa da prostituição cultural dos templos das deusas pagãs. Essa cidade era uma cidade importante administrativamente falando. Por quê? Aí eu tenho como explicar pelo texto. Porque lá tinha um procônsul. O que é um procônsul? Um procônsul era um cara que era eleito pelo Senado romano para governar durante o espaço de 1 ano. E ele tinha total, plena, absoluta autoridade judicial e militar. Nós estamos vendo aí Sérgio Paulo, o cara mais importante da ilha. E Paulo e Barnabé estão na mais importante cidade de Chipre. Vocês estão entendendo como o evangelho, ele segue por vias muito estratégicas, com portas muito amplas. Paulo está aí, só, irmãos, que infelizmente está debaixo de uma batalha. E qual é a batalha? O mais falso que você puder. Nada mais falso do que esse Bar Jesus. É mais falso do que uma nota de R$3. Primeiro, porque o texto diz que Bar Jesus, ele era judeu e praticava magia. Irmão, se ele fosse judeu de verdade e conhecesse a lei do Senhor, ele ia ver que ele não podia praticar magia. A própria lei já dizia que era proibido no meio do povo. Então não tem um judeu mais falsificado do que Bar Jesus. O nome Bar Jesus significa filho de Josué ou filho de Jesus, se for o caso, por causa do prefixo Bar. Não tem nada mais falso do que esse filho de Jesus aí, que de filho de Jesus não tem nada. O texto mostra claramente que ele é falso, pratica ocultismo, magia e fala inverdades. Ele é um falso profeta. O que é que ele está fazendo com Sérgio Paulo? O problema, irmãos, é que no século I isso era muito comum acontecer. Como Sérgio Paulo era um homem importante da cidade, e a cidade era um importante centro religioso e administrativo, é possível que esse Elimas aí, esse Bar Jesus, esse falso profeta, fosse alguém que assessorasse Sérgio Paulo nas questões religiosas. Então, ele recebia um dinheirinho para executar o que executava. Era muito comum isso no século I. Ele está dentro dessa estrutura. E aqui, irmãos, a gente vê que esse Sérgio Paulo, um homem inteligente, poderoso, diferente de Cornélio, porque Cornélio era temente a Deus, orava, dava esmola. Se lembra de Cornélio? Ele não é temente a Deus, mas ele quer conhecer a doutrina. Afinal de contas, a cidade dele é uma cidade muito religiosa. E ele tem que conhecer as religiões, ele tem que saber, como administrador, o que é que está acontecendo. Ele queria ter esse conhecimento. O texto não mostra que ele queria ter uma espécie de envolvimento com o Deus de Israel. O texto mostra claramente que ele desejava ouvir essa palavra. O sentido é de ter conhecimento mesmo. E aqui o embate. Qual é o embate? O mago Elimas. Aí veio o nome
já traduzido dele por mágico ou feiticeiro, e é assim que se traduz, se opõe, procurando afastar da fé o procônsul. Irmãos, veja só, o mesmo evangelho que chama a atenção de Sérgio Paulo, que queria conhecer melhor, esse mesmo evangelho também chama a atenção de Elimas, e esse Elimas começa a se opor. Por que ele se opõe? É fácil de entender. Elimas se deu conta de que se Sérgio Paulo se tornasse cristão, os serviços dele não haveriam de ser mais utilizados, não ia ser mais necessário. Ele ia perder sua fonte de renda. E aqui, irmãos, eu gostaria de dizer algo que é da cultura religiosa. O que tem de gente que ganha dinheiro com religiosidade não é mole. Eu estou falando em cultura religiosa, religiosidade. Eu não estou falando em evangelho. Quando o evangelho chega, traz libertação. O evangelho não é isso. Mas perceba, irmãos, que a religiosidade, ela tem dessas questões. Tem gente que ganha dinheiro com religião. Tem pai de santo que intimida as outras pessoas com sua pompa religiosa. Tem padres, tem pastores que dominam sistemas e pessoas para obterem lucros financeiros. Isso faz parte da religiosidade que não tem a ação do Espírito Santo de Deus na vida. Evangelho é liberdade. Evangelho é lucidez. Evangelho é libertação, é vida. Mas aí nós temos uma coisa tremenda. Paulo está sendo atacado por Elimas. Versículo 9. Saulo, também chamado Paulo, e aqui já muda, você vai ver, sendo mais falado agora o nome Paulo. Ele, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, ele disse: filho do diabo, cheio de todo engano, de toda maldade, inimigo de toda justiça, porque você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor, eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos, procuravam quem o guiasse pela mão. Paulo repreende o espírito mau. E essa punição, esse castigo é de Deus sobre Elimas. E o que é que vai acontecer? O procônsul Sérgio Paulo, que o texto diz que é um homem inteligente, vai perceber que Elimas é falso. A doutrina de Elimas é falsa. O blá 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 de Elimas é falso. Os rituais de Elimas são falsos. As êxtases que Elimas teve são falsas. E ele vai perceber que o que é verdadeiro é o evangelho do Senhor em Cristo Jesus. E ele vai crer, é o que o texto diz. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. E aqui uma nota: o milagre dessa punição foi discernida por Sérgio Paulo. No Novo Testamento, o Novo Testamento nos mostra que sempre que Deus realiza um milagre, o resultado do milagre é que as pessoas se voltam para o Senhor com fé. É isso que eu digo de o milagre foi discernido. Porque não adianta, irmãos, a pessoa receber ou ver uma ação milagrosa e no seu coração
ficar por isso mesmo, como se nada tivesse acontecido. Percebe? Mas nós vemos nos relatos do Novo Testamento, e o teólogo do Novo Testamento, aclamado nisso, Dr. George Eldon Ladd, ele vai nos mostrar que todas as vezes que ocorrem milagres no Novo Testamento, o milagre é discernido pelas pessoas e se transforma em convicção, se transforma em crença, se transforma em uma resposta, não para a pessoa que executou os milagres, mas uma resposta a Deus e ao Evangelho de Jesus. Uma nota: não é dito que Elimas se arrependeu, mas é dito que Sérgio Paulo viu com os seus olhos o ensino do Evangelho de Cristo, que esse Elimas tinha dito que era falso, mas que pela ação da punição do Senhor na vida de Elimas, Sérgio Paulo viu que é o verdadeiro, e ele creu. É assim que o Evangelho chega em Creta. Gostaria de destacar algumas verdades espirituais para nós nessa noite, desse primeiro texto. Irmãos, quem envia e cuida do missionário é a igreja local. As agências missionárias prestam serviço de apoio à igreja local. Então, se levantar em nossa comunidade alguém com forte chamado missionário, e a igreja entender que deve ajudá-lo, é uma responsabilidade da igreja. As agências missionárias entram em suporte para que essa vocação seja atendida. Por quê, irmãos? Porque, infelizmente, na cabeça de muitas pessoas, existe a ideia de que os missionários, eles partem das agências missionárias. E não é assim. A agência de missões nacionais, a agência de missões estaduais, a nossa convenção aqui, e a agência de missões mundiais, elas dão suporte às igrejas para o envio, o transporte, elas são auxiliares. A responsabilidade da oração, da manutenção, a gente vê já no século I, que era a responsabilidade da igreja local. Você não vê os irmãos de Antioquia passando uma circular para pedir autorização da igreja de Jerusalém, não. Vocês viram? Viram o culto administrativo? Não, irmãos, são mais simples. A estrutura é mais simples, mas traz princípios. Qual é o princípio? A igreja de Antioquia está do outro lado das cordas. Botaram o que eles tinham de melhor, e aqui eles vão sustentar o tranco. E eles vão pregar o Evangelho, e esse Evangelho vai ter alcance, e vai ter importância e influência. Segunda coisa, para ter visão missionária, a igreja precisa estar adorando a Deus. Sabe por quê? Porque adorando a Deus, vai assimilar os desejos do coração do Senhor. Adorando a Deus, vai conhecer os desejos do coração do Pai. Adorando a Deus, vai se importar com aquilo que o Pai se importa. Obra missionária é fruto de intimidade com Deus. Depois da adoração, missão. Quando o reino de Deus é a nossa preocupação primordial e cultivamos isso em intimidade com o Espírito Santo de Deus, em piedade e devoção, saiba disso, é o Espírito Santo quem vai fazer a agenda da igreja. Terceira coisa, quem está por trás da visão missionária é o Espírito Santo. Quando os crentes prestam atenção ao Espírito Santo, eles saem missionários. Agora, irmãos, missionário significa ter uma missão, executar algo em missão para o reino de Deus. Isso não quer dizer, irmãos, que você deve estar preparado para daqui a pouco ou daqui a algum momento e pregar o Evangelho lá no Afeganistão. A ideia não é essa. E é possível que alguém de nossa igreja, o Espírito Santo de Deus, se levante, capacite e ele saia daqui para pregar o Evangelho lá no Afeganistão.
É possível? É o chamado do Senhor. Agora nós precisamos entender que no reino de Deus existem missões que devem ser encaradas como algo que é feito para o reino e que são muito mais simples. Nós temos a nossa Jerusalém. Qual é a nossa Jerusalém? Nosso bairro, nossa cidade, nossos vizinhos. O camarada nunca deu um folheto no prédio onde ele mora, não conhece ninguém no andar que ele mora, no prédio, ninguém conhece ele. Aí chega aqui na igreja, eu tenho um chamado para ir para a África. Meu irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Jesus, faço não. Pessoas que querem construir histórias missiológicas sem ter uma vida prática, construindo no pequeno, no pouco que lhe dão. Ser fiel no pouco, meu irmão. Sobre o muito o Senhor te há de colocar ministérios que estão crescendo sem alma. E aquilo que vem fácil, vai fácil. Conheço pessoas que de uma hora para outra estão lá em cima, e do mesmo jeito que sobe e desce, quando você pergunta, cadê fulano? Está nem aí. Acabou-se. Meu irmão, você vai compreender o chamado e a missão quando diante de uma reunião como essa, o Espírito Santo de Deus te tocar, para que você possa orar por um povo não alcançado. É missão. Quando o Espírito Santo do Senhor te tocar, que nós temos condições de ajudar os bairros pobres que estão próximos a nós aqui na igreja, é atividade missionária, levando o evangelho todo ao homem todo. Minha esposa ficou feliz da vida, executou a missão dela. Ela é uma pessoa que tem facilidade em executar coisas manuais. Ela costura, borda, fez o curso de moda, conhece. Levaram para ela um vestido para fazer, inusitado. Um vestido que parecesse um robô, feito como se fosse uma peça. Pois ela fez esse vestido, foi utilizado aqui no Dia das Crianças com o trabalho que o Ministério Infantil fez aqui, e a menina fez o robozinho. Atividade missionária. Aquele pouquinho que foi feito foi para a glória de Deus, foi empregado para o reino de Deus, para a edificação de crianças que aqui estavam recebendo a mensagem do Senhor. O pouquinho que foi feito. Irmãos, disponibiliza o pouquinho que Deus tem te dado, e você vai ver o quanto isso vai se multiplicar, porque junto um pouquinho dali, um pouquinho dali, um pouquinho dali, um pouquinho dali, o nome do Senhor é glorificado e vidas são edificadas. Quando nós ganhamos uma criança para Cristo, a gente ganha uma vida inteira. Quando a gente ganha um adulto para Cristo, a gente só ganha um pedaço da vida dela. Aos 10, 11 anos de idade, na Igreja Batista lá em Santa Rita, eu vi, foi o pastor Brito, que da cabeça torta, já morreu. Escola Bíblica de Férias com o pastor Brito. Eu fui criança um dia, irmãos. E aquela escola bíblica de férias, sabe o que é que o pastor Brito fazia? Ele tinha a mania de fazer cartazes à mão com versículos bíblicos. Eu ganhei do pastor Brito. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Um cartaz simples, feito à mão. Ele tinha levado uns brinquedinhos que ele sempre trazia, os irmãos se lembram disso. Um brinquedo de papel que abria assim, parecia uma flor, aí ficava fazendo assim. Quando Jesus toca e muda, tal, aquilo. Só que tinha se acabado, já tinha ficado triste. Aí ele chegou, não fique triste não, tome esse cartaz para você. Aí eu levei o cartaz e guardei por muitos anos esse cartaz. E aquilo que foi plantado no meu coração, frutificou no tempo certo. Frutificou no tempo certo. Isso é atividade missionária. Amém? Outra verdade,
há trabalho para todos os crentes, uma obra específica para cada um. Paulo e Barnabé foram comissionados, mas João está ajudando. Quantos de nós podemos ajudar pessoas que são verdadeiramente comissionadas a realizar determinados trabalhos, a seguir ministérios que o Senhor tem colocado nas mãos? Nós podemos ajudar, irmãos. Sim, o trabalho no reino de Deus é dinâmico, há trabalho para todo mundo. Outra verdade espiritual: como o trabalho no reino de Deus é espiritual, ele só pode ser feito com oração e jejum. Eu coloquei aí jejum entre parênteses. Sabe por quê? Porque é uma questão que muitos líderes e muitos ministérios já estão esquecendo. E tem igreja que já caiu em desuso. Mas é uma realidade. No preparo espiritual, o jejum faz parte. Ele não pode, não deve ser esquecido. E em muitos casos, muitas situações, só se resolvem com joelho no chão, oração, jejum. Outra coisa, os que saem em missão têm que ser enviados. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque missão é quanto se faz, não é quanto se estuda. Porque o que tem de especialista em missão na igreja e de simpósio de missão, é missão disso, missão daquilo, é teste disso, é pós-graduação, não sei o quê, é mais. Irmão, me perdoe a franqueza de um pastor inculto. Mas no meu entender, missão é quando a gente faz. Oração é quando a gente ora. Amor é quando a gente ama. Eu participei do simpósio missionário, não sei aonde, trouxe o certificado, botou dentro de uma pastinha e deixou em casa, serviu de quê? No livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 15, diz assim: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Missão é quando a gente faz, não é quando a gente estuda só. O texto também diz, eu gostaria de realçar, é melhor trabalhar em equipe, viu? Na casa do Senhor as coisas andam quando a equipe é bem feitinha. Veja a equipe de Antioquia. Tudo no livro de Atos, a grande maioria das coisas são feitas em equipe. No capítulo 3, Pedro e João. No capítulo 8, Pedro, João e Filipe. No capítulo 10, Pedro e alguns irmãos. No capítulo 11, homens de Chipre e de Cirene. No capítulos 13 e 14, equipe pequenininha. Paulo e Barnabé, João, Marcos, ajudando. Capítulo 15, Judas, Silas, Paulo, Barnabé e Marcos. Capítulo 16, Timóteo, Paulo e Silas. Capítulo 18, Paulo, Áquila e Priscila. Capítulo 19, Timóteo e Erasto. E o cara quer fazer o trabalho do Senhor sozinho. Irmãos, equipe multifuncional. Cada um fazendo uma coisa diferente. Diversidade cultural, diversidade étnica, unidos em um propósito. E outra coisa aí, irmãos, liderança. Antioquia floresceu por causa da sua boa visão de enviar líderes pelo mundo. Enviava seus líderes como se fosse uma equipe, pessoas com dons que se complementavam e com visão compartilhada. Quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele levanta alguém para fazê-lo. Liderança é reconhecida, sobretudo, quando a liderança vai suprir necessidades. Quer ver a coisa andar no reino? Se levante como líder para suprir as necessidades que são latentes. Liderança. Deus queria tirar o seu povo do Egito. Levantou quem? Moisés. Deus queria que o seu evangelho fosse pregado aos gentios. Levantou quem? Paulo.
Liderança. Quando o Senhor quer fazer algo, Ele levanta uma liderança e capacita. Que quando Deus levanta, Ele não deixa sozinho não, viu? E quando Deus levanta, Ele capacita, Ele ajuda, Ele fomenta, Ele abre portas. Rapidez para identificar oportunidades e consolidar mudanças. Essa é uma característica da igreja primitiva. E é uma característica que nós precisamos rapidamente. Sabe o que é? Lá em Jerusalém, muita perseguição, os judeus antes atentando os apóstolos. Problema que só. Muito bem, mudou para Antioquia. O foco não é mais Jerusalém, vai para Antioquia. Liderança bem treinada, estrutura. Lá em Antioquia eles tinham devoção, oração, união, propósito. Colocaram diante do Senhor. Identificaram oportunidades. O Espírito Santo do Senhor falando, e essas oportunidades são consolidadas. Havia uma plataforma, uma ponte entre os missionários e o povo. Qual era a ponte? A sinagoga. O que é que essa lição traz para nós? Irmãos, nós precisamos identificar quais são as pontes de diálogo pelas quais nós devemos conversar com a sociedade para fazer o Evangelho uma realidade. E para salvar vidas que precisam do Senhor Jesus lá fora. Se eu não criar essas plataformas, se eu não pensar estrategicamente, sabe o que é que vai acontecer? A igreja ela não vai crescer. Muito pelo contrário, poderá diminuir. Por quê? Porque ela vai crescer apenas dos filhos dos crentes que aqui estão, se ela não investir fortemente em criar pontes para pregar o Evangelho aos que não creem no Senhor Jesus. É por isso, irmãos, que nós temos eventos ponte nessa igreja. Quais são os chamados eventos ponte? Cursilho masculino e feminino, encontros de jovens, encontros de casais, o grupo de ação missionária. Nós precisamos entender a sociedade em suas necessidades, ter os pontos de encontro, as plataformas, os pontos de contato, para a partir daí a gente divulgar o Evangelho. Sabe onde é que o Evangelho está sendo divulgado? Na Alemanha? Não são mais em templos assim como esse, muito pelo contrário, irmãos, templos como esse estão fechando. O Evangelho está sendo divulgado na Europa através de cafeterias. Se você quiser saber desse movimento, converse com um missionário, converse com o pastor Maisel. Ele vai dizer a você como é que o Evangelho está se ampliando na Alemanha, por exemplo, onde ele tem conhecidos. Através de cafeterias, as pessoas conhecem as necessidades e dialogam com as pessoas em campos neutros. Sabe o que é isso, irmãos? É oração, mas é estratégia. Uma coisa não anula a outra. O Espírito Santo do Senhor nos utiliza em todas as nossas capacidades. Coloque a sua criatividade aos pés do Senhor Jesus. Esse mundo aí fora tem muitas necessidades, mas uma coisa eles precisam, e que nós já temos, uma mensagem de esperança que eles precisam ouvir, de um Jesus que habita em nosso coração e que mudou a nossa vida, e que se eles conhecessem também, haveria de mudar a vida deles. Isso não te movimenta a olhar lá para fora, para os campos? Se você não tem mais esse tipo de visão, se não temos tido mais esse tipo de visão, é possível, irmãos, que mais dia ou menos dia, as igrejas vão diminuindo, porque não vai estar executando a sua missão. Qual é o ponto de contato? As sinagogas. Sinagogas são espaços culturais, em que Paulo e os apóstolos, eles estavam utilizando. E aqui, irmãos, eu gostaria, e nós vamos orar hoje por isso. A igreja tem um projeto para dialogar melhor com as necessidades dessa cidade, que é o projeto Gênesis. Já foi falado várias vezes aqui.
Nós temos intercedido muitos momentos aqui, tem muitas coisas que precisam ainda ser resolvidas. É um projeto que vai ter a possibilidade de desenvolver trabalhos e articular melhor com a sociedade local, através do terreno da igreja, onde vai ter as construções, as oficinas, escola de futebol para atingir as crianças. Então, tem todo um trabalho que precisa ser feito. Nós precisamos entender, irmãos, que o evangelho é um só, mas as estratégias podem modificar-se. Sabe por quê? Porque as pessoas mudam. Não é que o evangelho mudou, nem que Deus mudou. Estratégias mudam, porque as pessoas mudam. Mas o nosso Deus é um só. É um Deus poderoso que dá unção e dá criatividade para a gente entender os problemas. E a partir do momento que começar a resolvê-los, a gente ganhar almas para o reino. Você crê nisso? E hoje nós vamos orar, irmãos. Eu gostaria de que nós orássemos por Chipre. Aí você pergunta para mim, pastor, como é que está Chipre? A cidade que Paulo e Barnabé foram lá. Como é que está aquela situação? Irmãos, Chipre é muito diversificada. A população de Chipre é majoritariamente cristã. Mas os muçulmanos chegaram em Chipre e já estão com 22%. E eles não estão brincando, não. E tem muitas igrejas que estão levando o seu tradicionalismo, sempre do mesmo jeito, da mesma forma, e os muçulmanos estão agindo em Chipre de uma forma bem mais agressiva. A maioria dos cipriotas, que são os chipres, que são turcos, eles são muçulmanos sunitas. A religião protestante, no caso, o protestantismo, existe em Chipre, mas é um número muito pequeno e a representação mais forte é de nossos irmãos anglicanos ali naquele lugar. Nós precisamos orar por Chipre, mas eu também queria orar com os irmãos por Casserengue. Casserengue é uma congregação dessa igreja que está sem pastor. Você crê que o Senhor pode levantar um pastor para Casserengue? Então vamos interceder por isso. Gostaria, irmãos, de orar pelos ministérios da igreja. De forma muito especial, eu gostaria de orar por uma equipe da igreja que foi levantada para trabalhar nos 100 anos da igreja. Existe uma equipe que está trabalhando nos bastidores, planejando as atividades, e me parece que daqui a 2 anos, nós vamos estar celebrando 100 anos da nossa igreja. Tem uma equipe que está trabalhando nisso, ela precisa de oração, vamos orar por ela. Segunda equipe que eu gostaria que os irmãos orassem, a missão Braços Abertos, não se chama mais Braços Abertos não, é missão Abrace. Mudou o CNPJ, mudou a questão administrativa, aproveitaram para mudar o nome de fantasia. Nós precisamos orar por eles. Orar pela missão Abrace, a antiga missão Braços Abertos. Vamos orar pelo Quarentena Sem Fome. Tem muita gente que ainda está passando necessidade. Não vamos nos esquecer dessa questão também, não. Vamos orar pelo o projeto que está atendendo as pessoas com sequelas de Covid, de fisioterapia. Você sabia que na igreja tem esse tipo de atendimento? Vamos orar por eles, para que as pessoas que estão sendo atendidas, elas rapidamente possam se recompor na sua saúde. Vamos orar pelos pequenos grupos da igreja, pelos PGMs, que nesse momento de pandemia, do mesmo jeito que a igreja foi afetada, os PGMs foram afetados também. E os PGMs são uma excelente ferramenta de diálogo e de expansão do Evangelho. Irmãos, vamos orar pelo projeto Gênesis, para que a gente possa ver isto sendo executado. Vamos colocar diante do Senhor. Irmãos, vamos orar pela liderança da igreja. Os líderes, muitas vezes, enfrentam situações e que precisam
da ação do Espírito Santo de Deus em suas vidas. Paulo e Barnabé, durante o caminho, pregando o Evangelho, se depararam com um certo Elimas, o mágico. Aqui e ali, líderes de ministério estão se deparando com dificuldades e precisam da oração da igreja para que eles possam levantar a cabeça e ir adiante. Veja só, um texto pequeno, 12 versículos, mas veja a quantidade de verdades espirituais que nós podemos ver a partir do momento que eles começam a fazer do Evangelho uma realidade. Quando a gente começa a fazer do Evangelho uma realidade, é preciso unção do Senhor. Não se faz a obra de Deus sem a ajuda do Espírito Santo. Vamos ficar em pé, vamos orar. E nessa oração a gente encerra. Vamos orar. Ore pelos líderes, irmãos. Tem líderes aqui que estão pensando como é que vai atuar. Ore pelo ministério infantil. Essa ideia de igreja híbrida, de retorno, é muito complexo isso, é muito difícil. Nós precisamos ter a sensibilidade, a unção do Espírito Santo de Deus para dar graça e sabedoria e tomar as decisões que precisam ser tomadas. Vamos orar. Pai eterno e santo, nesse momento, Senhor, como igreja do Senhor, nós nos unimos numa oração missionária. Pai, nós queremos interceder por Chipre. Queremos colocar esse país nas tuas mãos. Nós queremos te pedir, Deus, no nome de Jesus, pela liderança da igreja cristã lá em Chipre. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor os renove, os restaure, dê graça e dê sabedoria para tomar decisões e que o Evangelho do Senhor naquela localidade possa ser uma realidade. Em nome de Jesus, colocamos Chipre nas tuas mãos. Pai, nós intercedemos por Casserengue. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor levante um pastor para a cidade de Casserengue. Pai, queremos clamar pelo pai do nosso irmão Ronaldo, que está doente. Colocamos ele nas tuas mãos. Pai, eu quero interceder por Irã, da missão Braços Abertos, e pela sua mãe, que está lá em Patos, ouvindo este culto, participando deste culto. Pai, nós queremos colocar nas tuas mãos os ministérios dessa igreja. De uma forma especial, Senhor, colocamos a equipe que está trabalhando pelos 100 anos, a celebração de 100 anos dessa comunidade de fé. Senhor, dá estratégia, criatividade. Senhor, dá forças, abre as portas. Clamamos pela missão Abrace. Senhor, sei com o pastor Júnior Meireles, com a irmã Alessandra, sua esposa. Pai, nós queremos clamar pelo Quarentena Sem Fome, pelo atendimento de fisioterapia, que possa ser uma realidade, que pessoas possam ser restauradas e conhecer o Evangelho através dos irmãos. Pai eterno, colocamos nas tuas mãos os pequenos grupos da igreja, seus líderes, responsáveis, pessoas que levam à frente, levam adiante os pequenos grupos, bem como os ministérios da igreja, ministérios de casais. Coloco nas tuas mãos o CQE, ministério infantil, meu Deus, meu Pai, ser com o guardião, ser com os professores, as crianças que estão participando nesse momento. Meu Deus, meu Pai, clamamos pelo projeto Gênesis, que nós possamos ver essa visão consolidada o mais breve possível, que toda sorte de barreira caia por terra no nome de Jesus. Queremos interceder, Senhor, pela liderança dessa igreja. Clamamos pelo pastor Tomás. Meu Deus, meu Pai, clamamos pelos pastores. Clamamos, meu Deus, pelo pastor recém-ordenado, nosso irmão Igor. Clamamos pelos demais pastores nas congregações. Nós pedimos pelos líderes de ministério. Nós clamamos, meu Deus, pelos ministérios, o ministério de recepção, o suporte, os irmãos do áudio, do vídeo, do som, os grupos de louvor.
todos eles, ação missionária, diaconia, diáconos, todos colocamos nas tuas mãos e te pedimos que o Senhor dê graça e sabedoria. Pai, nós intercedemos e pedimos, Deus, que o teu Santo Espírito nos ajude, nos guie, nos empodere. Nós não podemos fazer a tua obra, Pai, se o teu Santo Espírito não estiver conosco. Pai eterno, nós oramos no nome de Jesus, a igreja diz, amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, graça e paz. Deus abençoe vocês. Tenham uma noite de sono reparadora em nome de Jesus.